Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e neste vídeo eu vou te ensinar como abordar o cliente para vender um site. Bom pessoal, tem uma coisa que eu vejo que vocês têm um pouco de dificuldade em começar uma venda. Muita gente me relata lá pelo Instagram que não sabe como abordar o cliente, o que dizer para o cliente, como fazer para fechar uma venda. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Antes de ir lá pra tela do meu computador, só deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Então é isso, vamos pra tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês como abordar um cliente para vender um site hoje em 4 passos. E o primeiro passo que você tem que fazer para abordar um cliente e conseguir vender um site é se inscrever no canal e deixar um like. Se você não tiver feito isso, então faça, senão você não vai conseguir vender. Tô falando sério, sem brincadeira. É comprovado mesmo cientificamente que não consegue vender se não for inscrito no canal. Enfim, brincadeiras à parte, vamos começar. O primeiro passo que você tem que fazer para poder abordar um cliente é identificar qual que é a necessidade do cliente, né? Porque é com base nessas necessidades que você sustentará a sua copy. Então, você vai lá, pesquisa, né, o seu cliente. Tem várias formas de fazer isso, tá? De encontrar clientes, inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso aqui. Mas, por exemplo, uma forma simples é você ir no Google Maps. Então, você pode ir, por exemplo, Advogados Uberlândia, por exemplo, e aí você vem aqui, ó, mais negócios aqui no Google Maps e vai ter uma infinidade de empresas aqui. Muitas delas têm sites, muitas delas não têm. Por exemplo, essa daqui não tá mostrando aqui que tem um site. Então, primeira coisa, você vem aqui, né, analisa as empresas, faz uma planilhinha lá com os contatos das empresas que você vê que não tem site. Mesmo essas que têm um site aqui, é bom você clicar aqui em cima de site e abrir uma nova guia, porque muitas vezes elas só colocam o link das redes sociais aqui no formato de site, e site mesmo que é bom, elas não têm. Então, é bom você vir aqui e ir dando uma checada, tá? E aí, depois disso, desse processo de achar aqui as empresas e anotar, né, o contato dela para você entrar em contato, aí você, antes de mandar a mensagenzinha para ela, vai seguir esses passos aqui. Então, primeiro, identificar qual que é a necessidade do cliente, que é com base nisso que você vai sustentar a sua copy. Por exemplo, se ele tem um site. Se sim, né? Se ele tem um site, existem algumas coisas que você pode observar. O site dele é bem feito? Tem um layout legal? Tem uma boa arquitetura da informação? É responsivo? Responsivo significa que ele se adapta bem a diferentes tamanhos de tela. Então, ele é um site bom no computador, no celular também ele tá direitinho, não tá quebrado, não tá esquisito, precisa ser responsivo. Ele é bem otimizado, ele carrega rápido, quando a gente acessa, ele demora muito para acessar ou ele carrega rápido? Ele tem informações claras e que descrevem os serviços e os produtos do cliente e que despertam a vontade de comprar? Então, quando você entra lá no site, ele tem as informações que você, consumidor, precisa para poder querer comprar aquele produto ou serviço dele. Ele faz tráfego pago, né? Às vezes você vem aqui no Google, eu pesquisar numa guia anônima para já não puxar as intenções do meu histórico de pesquisa. Você pesquisa por Advogados Uberlândia, por exemplo. Aqui já aparece aqui, ó, no início, tá vendo? Alguns sites, né, algumas empresas que estão fazendo anúncios. E algumas delas não tem um site. Então, às vezes, você consegue achar aqui e no Google Maps aqui alguém que está fazendo anúncios, mas não está indo diretamente para um site. Se ele não tiver um site, você pode observar se ele já tem um domínio registrado. Como é que você sabe disso? Você pode pesquisar, né, o domínio com a marca dele. Ou você pode ver se lá nas comunicações dele tem um e-mail profissional. Por exemplo, no meu caso, meu domínio é descomplicandosites.com.br e eu tenho e-mail contato@descomplicandosites.com.br. Se ele tiver um e-mail profissional, vai ser, tipo, por exemplo, contato@ o nome de um domínio. Isso significa que ele tem um e-mail profissional e que ele tem um domínio ali registrado, mesmo que seja só para usar e-mails, porque tem empresas que fazem isso. Ele tem redes sociais, ele compartilha os conteúdos nas redes sociais. Ele tem e-mail profissional, né, que eu já tinha falado.
ele faz algum outro tipo de divulgação, mesmo que seja de forma analógica, como cartõezinhos, isso daqui você vai conseguir identificar só se, por exemplo, já for uma coisa que veio para você. Então, você está em algum estabelecimento, você viu um cartãozinho, então já tem aquilo como informação, né? Ele quer divulgar o serviço dele, por isso que ele fez o cartãozinho, para divulgar. Ele faz tráfego pago, ele tem um perfil no Google Business, né? Google Business é aquele perfil lá que eu te mostrei no Google Maps, no Google Meu Negócio, certo? Então, você identifica essas coisas, se você quiser pode até anotar, e aí vem o segundo passo, que é pensar em soluções que um site traria para a empresa dele com base nessas necessidades que você identificou. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui. Por exemplo, se ele tem um site e o layout do site dele é ruim e ele não tem um blog e o site dele tem poucas informações e ainda assim ele faz tráfego pago, você pode explicar para ele que ter um site bonito, bem feito, com informações relevantes e com um blog, inclusive, além de fazer com que ele economize dinheiro, porque, por exemplo, se ele faz tráfego pago, ele está gastando dinheiro para poder fazer com que as pessoas encontrem ele no Google, né? Quando ele tem um site que está bem otimizado, bem ranqueado no Google, o que um blog vai ajudar a fazer, porque quanto mais conteúdo você tem no site, mais o Google ranqueia você nas primeiras posições, ele não vai precisar ficar gastando dinheiro sempre com propaganda, sempre com anúncio, porque por conta disso o site dele já vai ficar aparecendo lá nos resultados de pesquisa do Google, né? Então, além de economizar dinheiro, vai fazer com que ele tenha melhores resultados nas campanhas, porque se ele está gastando dinheiro com aquilo, né? Se o site dele é mais profissional e converte mais, ele vai ganhar mais dinheiro, vai ter melhores resultados com as campanhas dele, né? No segundo exemplo aqui, se ele não tem um site, você pode explicar para ele as vantagens de ter um site. Por exemplo, hoje em dia, sempre que precisamos de um produto ou serviço, a gente entra na internet para fazer uma pesquisa, mesmo que a nossa intenção seja ir lá no local comprar, né? Então, todo mundo, sempre que a gente vai comprar uma geladeira ou qualquer coisa, qualquer prestação de serviço, a gente sempre faz uma pesquisinha antes no Google para poder encontrar ali o melhor vendedor para aquele serviço ou produto, né? Ninguém gosta de perder tempo. Então, quando você pesquisa na internet, você já consegue selecionar, né, apenas os produtos ou os prestadores de serviço que mais vai te agradar. Então, se você pretende principalmente ir num local para poder comprar um produto ou combinar um serviço, você gasta muito menos tempo se você selecionar uns ali que você considera bom, né? E aí você for lá para poder tentar fechar com eles, do que se você vai em um, aí depois você tem que pesquisar em outro, ficar na rua um tempão, né? Fazendo uma pesquisa, isso pode acabar fazendo com que você contrate um produto ou um serviço ruim, porque às vezes a gente acaba ficando com preguiça de pesquisar mais, né? E na internet não, e todo mundo já sabe disso, então todo mundo já faz essa pesquisa antes. A gente escolhe sempre o produto ou serviço que pareça ter o melhor custo-benefício e que realmente atenda às nossas necessidades. Então, por exemplo, você prefere contratar um serviço de um profissional que mostre saber realmente que ele faz um bom trabalho e que já tenha feito aquilo algumas vezes, né? Muito raramente a gente aceita contratar um profissional que não tenha um portfólio, que não mostre que já tenha feito aquele serviço algumas vezes, que já tenha tido vários clientes, né? Então, ter um site, mostrar que a sua empresa é séria, que você já fez isso algumas vezes, mostrar que o seu produto é bom, mostrar que você sabe do que você está falando, é muito importante para poder converter as pessoas, né? Porque você está competindo o tempo todo com um monte de outros empresários que fazem a mesma coisa que você. Então, você tem que buscar alguns diferenciais que vai fazer com que o cliente escolha você e não o seu concorrente, né? E ter um site causa essa impressão. Passa um pouco mais de profissionalidade, principalmente se tiver lá suas provas sociais, mostra que você sabe do que você está fazendo, que você já fez isso para algumas outras pessoas, né? O terceiro passo depois disso é pensar em gatilhos mentais que você pode usar para complementar a sua copy. Eu coloquei aqui alguns gatilhos, existem vários gatilhos que você pode estudar depois, mas eu coloquei alguns poucos aqui, que acredito que seja o que você mais vai usar para tentar vender site, tá? Pode ser o gatilho mental da história. Eu coloquei aqui, por exemplo, se ele é um prestador de serviço de instalação de ar-condicionado, conte uma história que você tenha com esse tipo de serviço. E caso você não tenha, né, alguma história com instalação de ar-condicionado, conta uma outra que você tenha referente a outro serviço
ou adapte, vai causar o mesmo efeito. Por exemplo, ó, vou ensinar isso para vocês. Eu estou agora, por exemplo, instalando os ar-condicionados lá na agência. Então, eu estou na procura de um instalador de ar-condicionado. Então, eu seria um tipo de cliente, né, o público para esse tipo de serviço. E aí, quando a gente vai instalar um ar-condicionado, principalmente quando é a primeira vez que você está instalando o ar-condicionado, às vezes você nem sabe, né? Primeira vez que você está mexendo com isso, você nem sabe que você precisa saber o tipo específico de ar-condicionado. Tem vários tipos, tem um de 9.000 BTUs que é para um ambiente menor, tem um de 12 que é para um ambiente médio, tem de 18 que é para uma sala grande, e tem maiores que são para salas maiores ainda. Então, a gente não tem muito essa noção, a gente acha que é ar-condicionado, quando é a primeira vez que você está fazendo, você não sabe. Então, se você está lá pesquisando na internet qual que é o melhor ar-condicionado, né, melhores tipos de ar-condicionado, e aí o cliente, ele tem um site ali e tem um blog, né, com várias informações que dá para fazer dentro desse assunto. Por exemplo, você sabe escolher qual que é o melhor ar-condicionado, qual que é o melhor ar-condicionado para o seu tipo de sala. Isso pode ser num post de blog ou pode ser mesmo dentro do site. Você sabia que antes de comprar o ar-condicionado, você precisa saber qual que você precisa, se é o de 9, de 12, de 18. Inclusive, pode até adicionar isso como serviço a mais. Se você não sabe, a gente pode enviar um profissional para você na sua casa, para dar uma olhada e te ajudar a decidir qual que é o melhor tipo de ar-condicionado e tal. Outras coisas. Você sabia que um ar-condicionado dual inverter gasta menos energia? Então, assim, existem várias coisas que você pode colocar de informação no site, que principalmente para um cliente de primeira viagem daquele serviço, vai tranquilizar ele e vai fazer com que ele queira comprar de você, porque você está passando as informações ali que ele nem sabia, então ele vai ficar até grato a você por isso. E para um cliente que já tem experiência, ele vai falar, ufa, esse cara aqui, ele sabe do que ele está falando. Porque aconteceu comigo, inclusive, a primeira vez que eu fui instalar, eu tive uma péssima experiência com o primeiro profissional que eu contratei. E depois eu contratei um segundo profissional. Então a gente fala, ufa, esse aqui sabe, ele sabe mexer com um ar-condicionado de verdade. Então eu vou contratar ele porque ele é um bom profissional que sabe, né? Se ele tá falando tudo isso aqui, ele deve saber. Então, tenta contar uma história dessa. Não precisa ser exatamente sobre um serviço de ar-condicionado, né? Sobre o serviço daquele tipo de cliente. Pode ser uma outra coisa. Que outro tipo de serviço ou produto você foi pesquisar para contratar na sua cidade que você foi olhar na internet antes? Teve uma outra vez que eu fui pesquisar também uma clínica médica. Eu achei vários sites de clínica médicas aqui, nenhuma delas estava falando os tipos de exames que eles faziam lá. E aí eu achei uma com um site bem profissional, falando dos tipos de exames, os tipos de médicos que tinha lá. E foi nessa clínica que eu comecei a me consultar e consulto nela até hoje. Então, você pode pensar, né, puxar na memória situações que já aconteceram com você, para você poder contar isso como história lá para o cliente, porque isso faz com que ele se imagine nessa situação. Entendeu? Então, o gatilho da história é poderosíssimo e ajuda demais a fechar. Um outro gatilho que ajuda demais a fechar é o gatilho da prova social. Então, por exemplo, mostrar o seu portfólio, né, os sites que você já fez, depoimentos de clientes que você já tem feito. Eu até coloquei um parêntese aqui. Ter um Instagram com fotos do seu portfólio e depoimentos, né, de clientes que você já teve, passa bastante credibilidade. Mesmo que você não tenha clientes, tá? Isso aqui eu tô falando aqui dos depoimentos de clientes se você tiver. Mas você pode ter um portfólio mesmo que você não tenha clientes. De que forma? Aqui no canal, só aqui no canal, eu já ensinei a criar 9 projetos. Então, eu já ensinei a criar 9 projetos aqui no canal. Se você fizer todos esses projetos que eu ensinei aqui no canal, por exemplo, ó, mas, enfim, não faça igualzinho, mude um pouquinho a estrutura, mude um pouquinho a paleta de cores, enfim, faça um outro tipo de projeto. Vocês entenderam, né, o ponto que eu quero chegar. Mas, enfim, você faz todos esses projetos aqui, né, 2 lojas, landing page, site disso, site daquilo. Vai ser a sua prova social. Vai mostrar que você sabe fazer, né? Então, você vai lá, cria o seu site, mesmo que você não tenha nenhum cliente, cria um portfólio para mostrar para o seu possível cliente que você sabe fazer aquele tipo de serviço. Então, isso é uma prova social que você pode usar para poder tentar vender, ok? A questão aqui de postar as coisas no Instagram, além de ser uma prova social muito forte, ajuda demais a passar mais credibilidade, porque no mundo que está hoje na internet, né? As pessoas o tempo todo levando golpes, elas ficam muito receosas.
Então, o máximo que você puder fazer para passar credibilidade, melhor é para você. Então, se você puder ter um Instagram com a sua marca lá, com posts legais, com o seu portfólio, melhor vai ser para você vender. Porque vai causar mais credibilidade na hora de entrar em contato lá para o cliente. Que aí você pode mostrar o Instagram, você pode mostrar o seu site lá com o seu portfólio, tá? Inclusive no canal tem um vídeo ensinando a fazer essa seçãozinha de portfólio com essas imagens que você passa o mouse e ela termina de mostrar o restante da imagem, tá? Depois vocês pesquisem aí. Gatilho da escassez. O gatilho da escassez também ajuda bastante, porque ajuda o cliente a tomar uma decisão. Às vezes ele tá empurrando um pouquinho com a barriga. Então você pode, por exemplo, falar para ele, se você fechar comigo até no sábado, você ganha um cadastro grátis no Google Meu Negócio, ou um cadastro grátis nas ferramentas do Google. Então, você pode cadastrar para ele no Analytics, pode cadastrar no Google Search Console. Você explica para ele a importância. Se for uma loja, por exemplo, você pode falar assim, eu cadastro para você lá na lojinha do Instagram para já vincular. Ou se você quiser dar algum desconto, você pode também, né, falar que você faz parcelado ou faz com desconto até tal dia. Então, o gatilho da escassez também é um tipo de gatilho que ajuda a vender bastante. O gatilho da ganância é um dos que mais podem ajudar você a vender, porque você pode explicar para ele como que um site vai fazer com que ele consiga ter mais clientes e como que um site vai aumentar as vendas dele, né? Foi o que a gente falou mais aqui acima, no caso do cliente aqui, se ele já tem um site, né? Se ele já tem um site e está fazendo ali o tráfego pago, ele vai conseguir economizar dinheiro, vai gastar menos e vai ganhar mais com um site melhor. Porque a pessoa entrando lá no anúncio dele e tendo contato com um site mais profissional, com informações mais claras, né? Um site que converta mais, vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro. Então, dizer esses tipos de coisa para os clientes faz com que ele se imagine nessa situação, né? Ganhando mais clientes, tendo mais resultados e ajuda a vender. Então, esse gatilho mental aqui da ganância é um dos que mais vai te ajudar, tá? O gatilho do medo também. Isso funciona principalmente para profissionais como advogados, contadores, que já estão mais ligados a isso. Por exemplo, você pode dizer para ele que o domínio dele está disponível, mas que alguém pode ter a mesma ideia do nome dele, pode registrar o domínio, né? E aí vai estar competindo diretamente com o nome dele. Então, isso pode assustar a pessoa e fazer com que ela tome uma atitude, né? Então, às vezes você vai lá e fala, ó, advogados, Uberlândia, tal. Pesquisei aqui e vi que seu domínio está disponível. Que tal a gente já comprar e já fazer um site para já garantir que ninguém tem essa mesma ideia e aí faça o site com o mesmo nome da sua marca, né? Então, esse gatilho do medo também ajuda bastante, principalmente se o cliente for advogado. Aí, o quarto passo, que é o melhor de todos, que é ir lá e entrar em contato, né? Depois que você pensou nisso tudo aqui, né? Pensou nisso tudo aqui, identificou tudo isso aqui da empresa dele, você vai lá e você entra em contato. E aí, é o seguinte, eu vou te dar alguns conselhos, algumas dicas aqui nesse ponto, tá? O primeiro é o tipo de contato, o meio de contato. Na minha opinião, o tipo de contato, o meio de contato que mais vai te fazer ter resultado é via WhatsApp. Ligação, e-mail, qualquer outra coisa pode até te dar resultado, tá? WhatsApp e direct do Instagram e do Facebook, tá? Mas ligação e e-mail muito raramente vai te trazer resultados. Porque ligação é aquela coisa, às vezes a gente bloqueia tudo quanto é ligação de números que a gente não conhece, principalmente se for para vender alguma coisa. E-mail também muitas vezes cai na caixa de spam, muitas vezes você não tá tendo um vínculo ali, não tá nem vendo a cara da pessoa, então você já não responde. Diferente de WhatsApp, que é um aplicativo de conversa mesmo. Então, existem algumas formas que você pode fazer para iniciar essa conversa. Por exemplo, a maneira que eu uso. Você vai lá, manda um oi pra pessoa, então, oi fulano, oi, tudo bem? Eu falo com fulano. Seja cordial, simpática, educada, tá? Pelo amor de Deus. Oi, tudo bem? Eu falo com fulano. E aí, espera ele responder. Se ele responder, aí você continua, né, desenvolvendo a conversa. Se ele não responder, manda a mensagem toda que você tem que mandar, porque às vezes o cliente vê lá que você já é um perfil ali que tem um WhatsApp Business, por exemplo, se for esse o caso, e ele fala, quer vender alguma coisa e não responde. Então, já que ele já não vai responder, manda a mensagem que às vezes com a sua copy ele é impactado. Mas se você puder esperar, espere. É o que eu faço. Eu vou lá, mando um oi. Então, assim, a gente fez um desafio de vendas com os alunos, por exemplo, que eu orientei eles a fazer exatamente isso.
primeiro, ir lá preencher uma planilha, né? Ir lá no Google Maps, que eu mostrei para vocês. Anotar o nome da empresa, o telefone, o e-mail, né? De cada um, as informações que seriam preciso para poder criar uma copy. Fazer uma planilha ali com vários desses contatos e depois entrar em contato com pelo menos uns 20 por dia. Pessoal, então, por exemplo, você pode entrar em contato com uns 20 pessoas por dia. Durante a semana, né? De segunda a sexta, que são 5 dias. Então, seria 100 pessoas por semana. Durante um mês, que são 4 semanas, daria 400 pessoas. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É impossível você entrar em contato com 400 pessoas seguindo esses passos aqui e não conseguir fechar nenhum site. Você precisa ser muito ruim mesmo de conversa. Aliás, você precisa ser péssimo, horrível, pra você não conseguir fechar pelo menos com um. Mas entrando em contato com 20 pessoas por dia, né? Entrar em contato com 10 e vir chorando, falando, não consegui, o site tá saturado. Não, entre em contato, faz esse exercício. Eu tô fazendo aqui um desafio para vocês. Entre em contato com 20 pessoas todos os dias, segunda a sexta, 400 pessoas por mês. Se você não conseguir fechar pelo menos uma, é porque realmente não é pra você, porque é impossível você não conseguir fechar, tô te falando sério. E por que a gente tem que entrar em contato com tantas pessoas? Porque nem todo mundo vai querer comprar de você. Só que você tá indo ali, você tá indo no público certo. Você tá pegando todas as métricas que seria para um público ideal e você tá mirando ali no público certo. Esse é o seu público, né? Então, uma hora ou outra você vai esbarrar numa pessoa que já teve essa ideia, que já quer mesmo criar um site, só ainda tava empurrando com a barriga ou deixando para depois. Então, você precisa entrar em contato com várias para poder chegar naquela ali que vai querer comprar de você. Tá? E às vezes você nem vai precisar fazer muito esforço, principalmente se o seu portfólio for bonito. Se você caprichou lá no seu portfólio para fazer um site bonitinho, que as pessoas queiram ter, você entra em contato com a pessoa que já está querendo, pronto, só mostra seu portfólio ali, ela já vai querer comprar com você, tá? Então entre em contato com essas 400 pessoas. E aí eu fazia assim, eu mandava um oi, tudo bem? Oi, fulano, tudo bem? Para as 20 pessoas do dia. E aí eu esperava um pouco. Muitas vezes algumas já respondiam, já dava sequência ali na conversa. E aí eu terminava de mandar as mensagens, né? Terminava de conversar. Aí eu esperava até a noite. Se as outras pessoas não tivessem respondido, tivessem visualizado, não tivessem respondido, aí eu mandava o restante da copy, ou mandava um pedaço da copy, ou então às vezes eu falava assim, você trabalha com tal coisa? Que aí às vezes a pessoa se interessa em responder, porque aí vai achar que você pode ser um cliente dela, né? E aí depois você desenvolve a conversa. Então, essa é uma forma bem assertiva de você conseguir vender. Manda uma mensagem mais informal, espera a pessoa responder e depois você desenvolve. Eu vou até mostrar aqui para vocês um print de uma conversa que eu tive com um cliente que deu certo e que eu consegui fechar. Ó, primeiro eu entrei em contato com ele, que nem eu falei com vocês. Olá, boa tarde, tudo bem? E aí ele me respondeu, né? Ou foi uma mensagem automática aqui, que respondeu. E aí eu já mandei ali uma mensagem para ele em sequência. Meu nome é Micaela, né? Achei seu número no Google Maps. Eu vi que você tem um bot online, mas ainda não tem um site, não é isso? Não sei como é que tá sendo seus resultados, mas eu acredito que eles podem melhorar com um site mais moderno, mais profissional. Então aqui eu já identifiquei, né, o tipo de situação que é a dele, isso prova que eu estou realmente interessada com o serviço dele, eu realmente fui lá e fiz uma pesquisa sobre ele. Então, eu fui lá, vi que o site dele, porque esse cliente aqui, ele tinha só um bot mesmo, sabe? Um bot que você ia lá e você escolhia a cidade, qual especialidade você queria e ele já te mandava pro WhatsApp. Era bem simples, não tinha muita coisa. E ele tava fazendo anúncio, inclusive. E aí eu já mandei aqui um site, né? Inclusive nem era um site de psicólogo, que é a profissão dele. Mandei um de nutricionista, que eu achei que tava mais bonitinho. Falei, dá uma olhada aqui nesse modelo de site de nutricionista que eu fiz para você conhecer meu trabalho. Então, já joguei uma cópia aqui para ele, né, a cópia da ganância aqui, já falei que ele poderia ter mais resultados, já pus a cópia da prova social aqui, já mostrei aqui o meu portfólio, foi uma mensagem curta, não enchi ele com textão, né, fui mais objetiva. E aí ele já me mandou aqui alguns áudios, percebi que ele gostava de falar por áudios, então eu falei bastante aqui por áudios também. E aí depois a gente foi desenvolvendo, né, ele perguntou o preço aqui, eu falei quanto que seria o preço. E aí, aqui vem uma outra coisa. Às vezes, acontece do cliente ele não te responder ali imediatamente, né? Você tá desenvolvendo a conversa com ele e ele para de te responder. Não faz mal depois você chamar ele de novo. Vai fazer mal se você ficar insistindo toda hora, né? Todo dia e vendo que ele não tá querendo responder. Porque aí você vai estar sendo chato e invasivo, né? Se você viu que o cliente não quer, deixa ele.
Mas se você viu que nem ele, por exemplo, tava tendo uma troca legal aqui comigo, desenvolvendo bem, aí ele parou de responder, pode ser que ele tenha esquecido. Isso acontece mesmo. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e eu esqueço completamente que eu tenho muitas coisas para fazer. E aí depois a pessoa me chama e a gente termina de conversar. Então eu entrei em contato, falei, bom dia, tudo bem? Eu espero que você tenha passado bem o final de semana. Viu a mensagem que eu te mandei sobre os valores? O que você achou? E aí ele mandou, né, uma outra mensagem, perguntou sobre as formas de pagamento. E a gente fechou e eu fiz o site para ele. Então você consegue ver aqui que eu não precisei de muito esforço. Ele já queria. Ele só tinha algumas dúvidas depois, que ele perguntou se dava para colocar um botão do WhatsApp, né? Como é que seria esse blog, se ele mesmo conseguiria mexer, se ele mesmo conseguiria gerenciar. Ele já estava fazendo ali o tráfego pago, então ele já falou, e aí daria para colocar pixels e tal, ele já entendia um pouquinho mais. E aí foi fácil, foi relativamente fácil de vender, porque ele já queria, né? Então, como ele já queria, já era um cliente que precisava desse serviço, já tinha noção, e principalmente eu mandei um site bonito, provando para ele que eu sou uma boa profissional que sei fazer sites bem feitos, pronto, entendeu? Então não é um bicho de 7 cabeças. Eu desafio você a começar mesmo, pessoal. Se você não começar, não vai ter como você saber se você vai conseguir ou não. E uma coisa que a gente nunca fez sempre parece mais difícil na nossa cabeça do que realmente é. Então vai lá, tente fazer, siga essas orientações, esses passos aqui que eu passei para vocês, assista quantas vezes for necessário, entre em contato e eu peço que, se der certo, depois volta e deixa um comentário aqui. Deixa um comentário aqui agora também para me ajudar, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de sempre quando eu tiver um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, eu sempre estou compartilhando essas coisas por lá, inclusive esse print eu já tinha mostrado lá algumas vezes. E então é isso, um abraço, até a próxima, tchau!